Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui mais uma aulinha sobre modelos atômicos, certo? Nós tínhamos visto nos últimos dois vídeos que eu já publiquei para vocês. Isso daqui, deixa eu só mudar o mouse aqui que eu adoro mexer com esse laser aqui, tá? Então, ó, resumo dos modelos atômicos, tá bom? Então, a ideia de átomo surgiu com os gregos Demócrito e Leucipo, lá atrás, 400 a.C., certo? E daqui você tira isso aqui, ó, a palavra átomo, né? A significa não e tomo divisão. Então, átomo seria a menor parte de tudo que existe, isso é o modelo filosófico. Tudo bem? Que eles achavam que era isso. Tá. Em 1808, o Dalton lançou um outro modelo indivisível ainda, só que com mais base científica, certo? Então, isso aqui nós chamamos de primeiro modelo científico para o átomo. Mas os átomos ainda eram indivisíveis e indestrutíveis, certo? Não tinham divisões, não tinham prótons, nêutrons e elétrons. Para que surgiu esse modelo atômico de Dalton? Para explicar as relações de massa. Tá legal? 90 anos depois, mais ou menos, o Thomson criou um modelo no qual ele dividiu o átomo. Ó, átomos divisíveis numa massona positiva com elétrons que são negativos, né, nela incrustados, mergulhados, tá? O modelo ficou conhecido como pudim de passas e eu, para brincar com vocês, eu chamo de Thomson. Isso que aconteceu nos vídeos anteriores. Se você não assistiu, assista que você vai gostar. Vai aprender um pouquinho sobre isso daqui. Tá legal? Agora vamos mudar um pouquinho a ideia, né? Quando o Thomson foi publicando isso daqui, né? Ao mesmo tempo que ele foi publicando e antes, depois, junto, né? Aconteceu isso daqui, ó. A radioatividade e a descoberta que abalaram um modelo de Thomson, certo? Então, no modelo de Thomson não existiam prótons. Era uma massa positiva com os elétrons nela mergulhados, certo? Mas os prótons já tinham sido descobertos por Goldstein, né, Eugen Goldstein, alguns anos atrás. Só que o Thomson não se atentou para isso, até porque o Goldstein não tinha percebido direito que era um próton. Quem batizou de próton foi o Rutherford, o cara que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Eu vou falar agora, quer ver? Ó. As emissões de partículas alfa e beta começaram a ser desvendadas pelos cientistas Becquerel, Marie Curie, Rutherford e outros. Inclusive o Rutherford, ele virou prêmio Nobel de física porque foi ele que desvendou as partículas alfa e beta. Tá legal? Então, esses caras aqui, ó, começaram a perceber que existia um assunto chamado radioatividade. E no modelo de Thomson, você não consegue imaginar como é que surge uma radioatividade dali. Tá legal? Tá, leia comigo, ó. Rutherford fez uma experiência fantástica, que está entre as 10 maiores experiências da história da humanidade, tá? E concluiu que os átomos possuem núcleo da eletrosfera. Quer dizer, o Rutherford é o cara que vai dizer, olha, o átomo, e até hoje a gente diz isso, né? O átomo tem duas partes principais, núcleo e eletrosfera. Mas como é que ele chegou a isso? Tá? Vamos lá. Ó, a experiência está aqui, ó. É claro que essa experiência está desenhada de um jeito didático para que vocês entendam, tá legal? Então, aqui dentro, olha só, bom, aqui é uma caixa de chumbo para que você canalize os raios que estão saindo aqui, tá vendo? Tá? Que raios são esses? Quer dizer, que material que emite o raio? Polônio. O elemento polônio é um elemento radioativo que emite partículas alfa. Então, esse feixe vermelho é um feixe de partículas alfa. As partículas alfa são positivas e pesadas, tá? Então, esse feixe é um feixe de partículas alfa. Tá? Se você passar uma partícula alfa aqui, por aqui agora, eu não consigo enxergá-la, né? Para enxergar, ele colocou esse material aqui ao redor, tá vendo? Ó? Esse material aqui, recoberto por esse sulfeto de zinco, quando bate aqui, pisca, tá vendo que piscou aqui, tá vendo? Ó, vai piscar aqui, ó. Então, quando a partícula bate nele, ela pisca, acende, tá? Para ele saber para onde que ela ia. Bom, antes de colocar essa lâmina de ouro, esse feixe vinha retinho, certo? Aí ele pegou uma lâmina de ouro muito fina. Fina quanto? Imagina 1 milímetro de uma régua, 1 milímetro, aquela menor escala de uma régua, e você divide por 10 mil. 10 mil. Mais fino, tá? Então a espessura era essa, finíssima, finíssima, né? E aí, quando ele colocou a lâmina aqui, ó, o que aconteceu? Tá, vamos lá. Vou deixar lá no fundo para ir falando em cima disso, tá? Ó, resultados e conclusões da experiência de Rutherford, tá? Não é o modelo atômico ainda não, primeira experiência, tá bom? Bom, a maioria passou direto, como se essa lâmina não existisse, certo? Quer dizer, a maioria passou sem sofrer nenhum desvio, como se a lâmina não existisse. E olha que o ouro é muito denso, hein? 20 vezes mais denso que a gente, mais ou menos. Legal? Algumas desviaram, ó. Algumas partículas atravessaram, mas sofreram desvios em sua trajetória. Tipo essa daqui, ó, que veio para cá, tá vendo? Desvio assim, tá vendo? Tá? E pouquíssimos, ó o superlativo aqui, ó.
pouquíssimas partículas, uma em 10 mil, uma em 100 mil, bateram e voltaram. Ó, retrocederam quando chocaram com a lâmina. Ó, essa daqui que está indo para trás aqui, tá vendo? Voltou para trás. E por quê? Porque ele achou o núcleo, cara. É isso, ó. Conclusões. No átomo existem gigantescos espaços vazios. Muito vazio, tá? Por isso que a maioria passa direto. Certo? Leia essa frase aqui, ó. As partículas alfa são positivas. O Rutherford sabia disso. Ele é prêmio Nobel de partícula alfa, né? As partículas alfa são positivas. Sofreram desvios porque passaram perto do núcleo que era positivo. E retrocederam quando chocaram com ele. Quer dizer, quando a partícula é positiva, quando ela passa perto do núcleo, que também é positivo, ela desvia, tudo bem? E se ela bater nele, ela volta. Tá legal? Essa é a ideia, né? Tudo bem? Vamos lá. Ó, tá aqui, eu tirei aquela parte do fundo, né? Pra você ver. Um desenho, vai. Então tá aqui tá a lâmina de ouro. Tá vendo aqui os átomos? Tá vendo? Ó, aqui o núcleo, né? E aqui ao redor a eletrosfera, né? A maioria passa direto porque passa ou pelos espaços entre os átomos ou pelas suas eletrosferas. Mas e os elétrons? Ela leva embora, tá? Porque a partícula alfa é mais ou menos 8.000 vezes mais pesada do que um elétron. Só para você ter uma ideia. As que desviaram, tipo essa aqui, tá vendo? A que desviou é porque ela é positiva, o núcleo é positivo, então um repulsa o outro. Sai daqui, sai daqui. Certo? E essa que voltou, ó, bateu e voltou, tá vendo? Essa é a ideia. Então o Rutherford achou o núcleo, cara. Ele achou o núcleo. E na época ele escreveu assim, olha, o átomo tem núcleo. Os elétrons que são negativos devem estar ao redor, tá? Orbitando esse núcleo. Tá legal? Vamos lá. Ó, olha aí. Núcleo e eletrosfera. Vamos escrever o que ele falou, tá? O átomo é dividido em duas partes. Núcleo positivo, muito denso, porque ele conseguiu resistir à pancada da partícula alfa, né? Constituído por prótons. Tá certo? Mas da mata, cadê os nêutrons, né? Os nêutrons também presentes no núcleo só foram comprovados em 32 por Chadwick. Quer dizer, eles achavam que tinha nêutrons, só que eles não conseguiam provar. E aqui tá vendo, em 1911, né? Só em 32, 22 anos depois, 21, né? Anos depois, mais ou menos, conseguiram, né, provar que existia realmente nêutron. Achavam que tinha, mas não conseguia provar. Até porque ele é neutro, né? Então fica um pouco mais difícil de você verificar a sua presença. Mas conseguiram, mais tarde. A eletrosfera é negativa e rarefeito. O que é rarefeito? É muito volume e poucos elétrons, entendeu? Tá? Construída de elétrons que se encontravam numa nuvem eletrônica. Foi isso que disse Rutherford. Alguns autores classificam o modelo de Rutherford como modelo planetário, né? Como se fosse o Sol e os planetas girando ao redor dele. Legal? Interessante a analogia, eu acho. Agora, olha essa informação que eu vou te passar agora. Ó. O diâmetro de um átomo é de 10.000 a 100.000 vezes maior que o diâmetro do seu núcleo. Ou caso o núcleo tivesse um diâmetro de 1 metro, quer dizer, imagina aquela bola de spinning, sabe? Né? Então, se o núcleo fosse o tamanho daquela bola, né, o átomo seria o tamanho da sua cidade. Mais ou menos, tá? Porque é de 10 a 100 quilômetros. Eu estou fazendo um átomo modesto, porque é maior que a sua cidade, tá certo? Então, se o núcleo do átomo tivesse o tamanho de uma bola, aquela bola de spinning, sabe? Tá? O átomo teria o tamanho da sua cidade. Então é muito espaço vazio, muito vazio. Por isso que as partículas passam, né? Facilmente. Tá legal? E só aquelas que acham essa única bola na cidade inteira é que tem alguma interação, algum desvio. Tá legal? Vamos resumir tudo bonitinho, ó. Então, ó, aqui surgiu a palavra átomo. Aqui o átomo continuava indivisível, mas já tinha uma base científica para falar que ele existia, certo? Aqui já colocou o elétron, né, para justificar que o átomo tinha interação com a eletricidade. E agora o modelo ficou bem melhor, né? Átomos divisíveis em núcleo e eletrosfera. Gente, essa é a nossa explicação sobre Rutherford. Obrigado a todos. Até a próxima. Bye, bye. Tá? Deixa eu só parar o vídeo aqui. Beijo a todos. Bye, bye.